Meus queridos, vamos estudar aqui mais uma unidade, tá? E nessa unidade a gente vem falar sobre as noções de nomenclatura anatômica, as variações anatômicas, os métodos macroscópicos, topográficos e de imagem, tá? Noções de nomenclatura anatômica, o que vem ser isso, pessoal? É um sistema de termos que são atualizados para descrever e identificar estruturas do nosso corpo humano, com o objetivo de quê? De padronizar a linguagem na área da saúde. Essa padronização facilita a comunicação entre profissionais, evita ambiguidades e garante que todos se refiram a mesmas estruturas de forma precisa. Então aí, os princípios basicamente da nomenclatura anatômica são alguns, que é a linguagem, que é a nomenclatura anatômica, que utiliza o latim como a língua oficial, mas também possui traduções para outras línguas, incluindo o português. Os termos descritivos, os termos são escolhidos para fornecer informações sobre a estrutura, como, por exemplo, a forma, a localização e que mais a relação com as outras estruturas, a função e a trajetória. Uma outra é basicamente a abolição de epinônimos, que é a nomenclatura moderna, que busca evitar o uso de nomes de pessoas para designar estruturas, referindo a termos descritivos. E nós temos aí um outro princípio, que é a padronização, que é fundamental para garantir que todos os profissionais da área da saúde utilizem os mesmos termos para se referir às estruturas do corpo, evitando confusões e erros de comunicações. Exemplos de termos anatômicos, a gente vem falar dos ossos, né? Como eu falei para vocês, fêmur, tíbia, externo, ilho, pubis, crânio, tal e tudo mais. Os músculos, por exemplo, bíceps, deltoide, gastrocêmico, esternocleidomastoide, enfim, reta abdominal, peitoral maior, menor. Órgãos, por exemplo, coração, pulmões, fígado, rins, vasos sanguíneos, como por exemplo as artérias, as veias, e, enfim, todos os outros, as outras artérias e veias com nomes mais específicos, e os nervos, né, como por exemplo o nervo ciático, o nervo facial, o nervo mediano, enfim. Nós temos aí os termos de direção. Tudo que está, como por exemplo, para superior, mas cranial, refere-se à parte mais de cima do corpo, inferior, cauda, a parte mais inferior do corpo, anterior, ventral, toda a parte mais, exemplo, aqui anterior do corpo, posterior, dorsal, a parte mais daqui, ó, posterior do corpo, tá? Nós temos, por exemplo, a parte medial, tudo que está mais voltado aqui para o plano mediano, a face, por exemplo, lateral, tudo que está mais lateral ao plano do corpo. Nós temos, por exemplo, a parte proximal, tudo que está mais próximo aqui do plano mediano. A parte distal, tudo que está mais distante também desse plano mediano. A parte superficial, tudo que está mais na superfície. E a parte profunda, que está muito mais internamente falando, tá? E aí também a gente vem fazer aí basicamente alguma relação na prática. Exemplo, tudo que está aqui no plano mediano é chamado plano médio sagital, ok? Então, daqui a gente tem muito direcionamento. Por exemplo, eu quero dizer uma parte mais distal com relação a este plano aqui, né? Então, aqui as mãos estão distalmente, ok? É um exemplo aí que a gente pode estar falando para vocês, e na apostila tem uma exemplificação bem bacana, um modelo lá, que vocês vão entender melhor esses planos. E aí existe também na anatomia o que nós chamamos de variações anatômicas, que são diferenças normais na estrutura do corpo humano, que se desviam do padrão mais comum, ou seja, mas que não causam prejuízo funcional, ok? Elas são comuns e esperadas e não devem ser confundidas como anormalidades ou patologias, ok? E aí, nós vamos ter aí também algumas variações anatômicas. Por exemplo, há diferenças nas formas, no tamanho, na localização da estrutura, em relação ao padrão comum, ok? Então,
quais são os tipos mais comuns de variações anatômicas? Exemplo, nós vamos ver aquelas pessoas que têm mais de 5 dedos. Essa situação é uma variação anatômica que é chamada de polidactilia, que é justamente um número a mais aí no número de dedos, que não vai comprometer a função, tá? É um exemplo mais básico que eu posso dizer a vocês, tá? Então, assim, nós também temos tudo que não é exemplo normal, a gente pode dizer que é anormal. E existe também uma questão de monstruosidade. São aqueles bebês que nascem, por exemplo, numa condição além do anormal, que não é considerado basicamente uma situação padrão e que isso vai comprometer inclusive o funcionamento. E esse funcionamento pode ser inclusive em condições de vida, né? Então, exemplo aí, por exemplo, uma situação de anencefalia, é um bebê que nasce com ausência de encéfalo, então é uma condição inadequada para a vida, isso é chamado de monstruosidade, tá? E aí, a anatomia, ela se divide basicamente em anatomia também macroscópica, que é justamente onde a gente consegue ver a olho nu, tá? E existe a topográfica. Exemplo, o que é a topográfica? Estuda a forma e as características das superfícies. Exemplo, uma anatomia topográfica. Eu digo que o fígado ele está aqui do lado direito e o estômago do lado esquerdo. Eu digo, por exemplo, que na topografia do externo eu tenho uma parte aqui de cima, que é o manúbrio, o corpo do externo, a parte aqui inferior, que é o processo xifoide. Topografia são alguns marcos que existem no corpo ou na estrutura ou no órgão que vem dar aí um direcionamento aí para o estudo daquele exemplo do estudo anatômico. Por exemplo, a região abdominal ela é dividida em algumas partes. Eu tenho aqui epicôndrio direito, epicôndrio esquerdo, eu tenho, por exemplo, a parte aqui da fossa ilíaca direito, esquerda e tal, diversas outras partes aí que vêm dar justamente uma noção aí para o estudo da anatomia. E por último, menos importante, nós temos, por exemplo, a parte dos métodos da imagem. E a gente tem aí a anatomia radiológica, onde tem o estudo por meio das imagens de tomografia, de mamografia, de raio-x, de densitometria, de todos os outros métodos que vão gerar a imagem, tá? E é muito importante aí justamente para o estudo da anatomia de forma complementar, tá? Então aqui a gente finaliza essa unidade e aguardo vocês nas outras unidades.